Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar para você exemplos de atividades criadas com o Canva. Com isso, eu espero que você possa otimizar ainda mais as suas aulas. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo que parte da compreensão de que você já conhece o Canva, que você já sabe trabalhar com ele, que você conhece os menus de navegação. Caso você ainda não conheça, não tem problema. Nós temos vários vídeos aqui no canal que te mostram como fazer isso. E aí depois você volta para esse vídeo que você vai compreendê-lo melhor se você já souber utilizar a ferramenta, tá bem? Espero vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, eu preparei para vocês dois modelos de atividades. Um primeiro modelo é sobre a produção de histórias por parte dos estudantes. E um segundo modelo é sobre a construção de mapas mentais, que podem ser individuais ou colaborativos. Vamos começar então pela produção de histórias. Bom, para a gente trabalhar a produção de histórias dentro do Canva, uma alternativa é utilizar as tirinhas. Então, quando você vai aqui, deixa eu me puxar para cá para não atrapalhar. Quando você vai aqui em criar um design, a gente vai procurar tirinhas. Tirinha, certo? Cliquei. E as tirinhas, gente, são os desenhinhos das histórias em quadrinhos, né? E aqui eu tenho de várias temáticas e vários modelos. Então, eu preciso adequar, né, o modelo à história que eu vou contar, ao conteúdo que eu vou trabalhar. O que eu trouxe aqui para vocês é uma sequência didática que foi construída para trabalhar os sentimentos. Vejam só. Então, para começar a trabalhar os sentimentos, eu conto uma história para os meus alunos. Aqui eu estou falando de anos iniciais, mas basta você mudar a temática. Essa atividade ela serve para o ensino fundamental e também para o ensino médio. No meu caso, então, eu trabalhei a história sobre sentimentos, né? Eu posso utilizar o livro A Parte que Falta, ou o livro dos sentimentos, ou o Monstro das Cores. No meu caso, eu usei o livro dos sentimentos. E aí eu vou conversar sobre esses sentimentos com os meus estudantes, vou perguntar como eles se sentiram em relação às situações que ocorreram na história, o que eles poderiam ter feito de diferente, como eles reagem àquelas situações. Enfim, vou dialogar com eles sobre esses assuntos. Depois, eu vou propor a eles a construção de uma história em quadrinhos sobre sentimentos, em que eles vão, por meio de imagens e textos, me dizer em quais situações eles sentem aqueles sentimentos. Então, aqui eu escolhi esse modelozinho aqui, ó, dos monstrinhos. Deixa eu arrastar mais pro cantinho para não atrapalhar. Eu escolhi esse modelo dos monstrinhos. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu montei, né, a minha estrutura, fui adicionando as páginas. Vejam que esse modelinho, ó, ele tem 6 páginas. Deixa eu clicar aqui nele. Ó, ele tem 6 páginas. E aí, eu utilizei as 6. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Bom, nessa primeira página, eu vou pedir que eles coloquem as situações que os deixam com esse sentimento. Então, as situações que os deixam com o coração partido, que os deixam agoniados, que os deixam felizes, que os fazem com que eles sintam amor, fazem com que eles fiquem alegres para comemorar, fazem com que eles tenham vontade de presentear alguém. Então, eles vão colocar o textinho aqui em cima e vão dar um título para esses sentimentos. No segundo, eles vão criar uma história com base nos sentimentos. Como é que eles vão fazer a criação dessa história? Eu peguei os elementos, então aqui, escolha um corpinho. Então, ele vem aqui, dá um Ctrl+C, escolhe um corpinho, dá um Ctrl+V e vai colocar esse corpinho no quadrinho que ele deseja. Ele vai aumentar aqui. Tá? Aí, depois, ele vai escolher um semblante. Então, qual sentimento eu quero traduzir nesse quadrinho? Ah, eu quero um sentimento de espanto. Aconteceu algo, a situação que eu vou narrar é de espanto. Então, eu venho aqui, e aí eu vou colocar, diminuir um pouquinho, a fisionomia dele é de espanto. E aí, eu vou inserir aqui um texto. Isso vai ser feito pelos estudantes, tá, gente? Eu tô botando só um exemplo aqui para vocês. E ele vai colocar o que aconteceu, ele vai escrever o que aconteceu aqui em cima. E eu posso colocar adereços também.
né? Então, aqui no meu caso, nesse primeiro, não tem nenhum adereço que eu queira colocar. Mas aí você pode ver, tem máscara, óculos, um óculos diferente, coração, gravatinha, balão, outra gravatinha, um chapéu, uma flor e um bigodinho. Então, você pode escolher esses elementos. Então, essas páginas aqui, elas servem para subsidiar a construção da história. E essa página para construir a história. Caso você queira que eles construam uma história maior, é só você duplicar essa página aqui, né? Então, você vai clicar aqui e vai duplicar. Então, eles vão ter, ao invés de 6, eles vão ter 12 quadrinhos para a criação da história. Fechei a minha orientação, né, o meu documento, que eu quero que eles produzam a história com base nessas orientações aqui que eu criei, e eu já expliquei para eles em aula como eles fariam isso. Aí eu venho aqui nos 3 pontinhos, ver tudo, baixar em PowerPoint. Todas as páginas, baixar. Vamos ver como ficou, gente? Olha só, eu vou abrir o PowerPoint. Habilitar a edição. Essa primeira tela aqui seria a tela de instrução para os estudantes. Aqui eu coloquei a sequência didática para vocês, mas aqui vocês remodelariam isso aqui com as instruções. Para a atividade, tá bom? Aqui, então, olha só, veio direitinho. O que ele vai fazer? Ele vai inserir uma caixa de texto. Se você, professor, já quiser deixar as caixas de textos criadas com XXX, vocês também podem, para facilitar a vida do estudante, né? E depende muito da idade desse estudante. Então, quanto mais novo e a gente entregar mais mastigadinho, melhor, né? Mas para os maiores, a gente já não precisa colocar isso, eles vão saber colocar tranquilamente. Olha só, gente, como veio direitinho. E aí, eu vou entregar esse PowerPoint, ó, todo separadinho. Eu vou entregar esse PowerPoint para o meu estudante e vou pedir que ele crie uma história. E depois que ele criar a história dele, ele vai salvar essa história e vai me mandar. E aí, uma orientação muito legal, uma dica muito legal, é que na próxima aula, né, seja ela síncrona ou presencial, e aí vai depender muito do contexto, né, em que você estiver assistindo esse vídeo, você vai pedir que eles contem essa história. E depois todos vão poder dialogar sobre as situações vividas nas histórias dos colegas e quais sentimentos essas situações geraram. Gente, essa foi a atividade de construção de história. Lembrando, você pode usar para qualquer temática. Vou voltar aqui no Canva rapidamente, só para vocês verem uma coisa, gente. Tem muita diversidade de template, olha. Tem template aqui falando da situação de médicos no enfrentamento da Covid, a gente tem de Natal, de animais, tem de mais monstrinhos, a gente tem também de adolescentes em várias situações. Então, você pode escolher o contexto que se encaixa melhor à tua atividade. Esse tipo de atividade, ele proporciona que o estudante reflita, que ele construa cenários, que ele construa histórias, que ele pense também em enredos. Então, esse tipo de atividade trabalha não só questões relacionadas ao português, a sequência lógica de conteúdo, a interpretação, a escrita, mas também a essa capacidade de resolver problemas de forma criativa. É isso, gente. Vamos então agora para os mapas mentais. Bom, gente, para falar sobre essa estratégia de utilização de mapas mentais, eu preciso recorrer um pouquinho à teoria. Bom, então, os mapas mentais, eles são uma poderosa estratégia que nos oferece uma chave mestra para acessar o potencial do cérebro. Essa é uma frase de Tony Buzan, que é o responsável, né, por desenvolver essa, digamos que, estratégia de utilização dos mapas mentais na educação. Aqui eu trouxe alguns livros, né, que o Tony Buzan já publicou, caso alguém tenha interesse em conhecer. E quais são os benefícios de se trabalhar com mapas mentais? Bom, os estudantes eles conseguem lidar com o excesso de informações, desenvolver a concentração, melhorar a absorção, a compreensão e a memória, organizar o pensamento, estruturar melhor o discurso, saber priorizar informações e reconhecer o que é importante, produzir conhecimento e encontrar soluções criativas para problemas. As dicas para a construção de mapas mentais. Estudar o material disponibilizado pelo professor, identificar um tema central e inseri-lo no centro do mapa,
identificar as ideias secundárias e as palavras-chave, construir o mapa com base nas ideias e em suas relações, utilizar cores que diferenciam os subtemas. As cores auxiliam muito na memorização das informações. Pode utilizar símbolos também, imagens e outros recursos multimídias que considerarem interessantes. Quando eu utilizo, Janaína, o mapa mental, você pode utilizar como um diagnóstico no início da sua aula, para levantar o que os estudantes já sabem sobre determinado tema. Você pode utilizar para descrever processos e ideias que possuem um grande número de informações e relações. Você pode utilizar para fixar o conhecimento sobre determinado conteúdo e de maneira colaborativa, para proporcionar um diálogo e trocas sobre determinado tema entre os estudantes. Agora eu trouxe para vocês alguns modelos de aplicação. Então, como é que eu faço para utilizar os mapas mentais agora no ensino remoto ou híbrido? Como diagnóstico? Bom, gente, como diagnóstico, inicialmente o professor introduz a temática, pergunta para os participantes o que eles sabem sobre o tema e o que eles já ouviram falar e o que eles gostariam de saber. Uma dica: utiliza o plano da disciplina para facilitar esse diálogo e essa construção. À medida em que as pessoas vão falando, o professor vai construindo um mapa mental ao vivo e articulando essas ideias com os participantes. Já já eu vou mostrar lá no campo o recurso que vocês podem utilizar para a construção desses mapas. O professor pode trabalhar com cores para diferenciar o nível de conhecimento sobre cada subtema. Assim, ao final, o diagnóstico ele saberá quais subtemas precisam ser melhor trabalhados, por apresentarem menor nível de conhecimento entre o grupo. Então, esse estilo de atividade serve para o diagnóstico. Nós também podemos utilizar o mapa mental para estudos com subtemas. Então, o professor introduz a temática, trabalha os assuntos por meio de uma aula expositiva ou de um material pronto em cada template, para que os participantes acessem e montem os seus mapas mentais. Então, a gente tem aí 30 minutos de aula. Então, você vai abordar o teu conteúdo, vai dar a tua aula, e depois você vai deixar cada pequeno grupo responsável por um subtema. E eles terão 30 minutos para criar um mapa mental referente às principais ideias daquele subtema. Depois eles voltam para a sala geral, onde cada grupo faz a apresentação dos seus mapas mentais em 10 minutos por grupo. Os colegas e o professor participam fazendo sugestões, bem como complementações aos mapas mentais criados. Ao final, todos terão um mapa sobre cada subtema abordado na aula. O professor pode ainda compilar esses mapas e transformar, fazendo as conexões, e transformar num grande mapa mental sobre o tema central dessa aula ou dessa sequência de aulas, gente. Não necessariamente preciso fazer isso em uma aula, né? Eu posso montar uma sequência de aulas. Uma outra opção, deixa eu mudar aqui. Uma outra opção é também trabalhar os mapas mentais para estudos de temas. Como é que eu sugiro que vocês façam isso? Bom, você dá a sua aula, 30 minutos de aula, e aí você pede que os alunos, conforme você vai dando a sua aula, que os alunos estejam com papel e caneta na mão para que eles vão anotando as ideias centrais e as ideias secundárias, por meio de palavras-chave. Após a tua explanação, você solicita que cada um crie um mapa mental no papel, relacionado ao tema que foi abordado. Como todos já fizeram as suas anotações, o tempo para a primeira etapa de construção é de 10 minutos. Então, eu dei 30 minutos de aula, dei 10 minutinhos para eles sistematizarem ali no papel um mapa mental sobre o tema que foi abordado. Em seguida, eu divido os participantes em pequenos grupos, com até 6 pessoas no máximo, para a construção dos mapas colaborativos. Aqui, gente, se a gente estiver num momento síncrono e no ensino remoto, eu preciso utilizar uma plataforma, por exemplo, como o Zoom, né, que faz essa divisão em pequenos grupos. Eu sei que o Teams também já está fazendo essa divisão e tem um aplicativo que também é utilizado no Meeting, a gente consegue fazer essa divisão. Salvo engano, chama Breakout Room. Bom, em seguida, fiz os pequenos grupos, coloquei os alunos nesses pequenos grupos e aí eles vão trabalhar em 3 momentos. O primeiro momento é o contato, onde eles vão apresentar os trabalhos individuais e cada integrante vai expor as suas ideias. O momento 2 é o de troca, onde, com base nessas ideias que foram expostas, eles vão compor um mapa mental colaborativo do grupo. E o terceiro momento é o de construção de fato, onde eles vão abrir o Canva, selecionar o template e começar a construir o seu mapa. Para essa atividade, gente, eu dou mais ou menos 30 minutos. Após o tempo percorrido, o professor convoca para retornar para a sala geral, cada grupo apresenta o seu mapa e as suas ideias, e o professor pode propor algumas reflexões,
Então, como você se sentiu ao trabalhar em grupo e ter que chegar a um consenso quantas ideias queriam compor o seu mapa colaborativo? A dinâmica contribuiu para facilitar a aprendizagem sobre o tema? Por quê? Então, você pode dialogar com os alunos nesse momento. Agora, gente, bom, são ideias para que vocês possam trabalhar os mapas mentais com os seus estudantes. Gente, essas são atividades mais voltadas para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio, né? Porque ela exige um trabalho tanto no sentido das ferramentas, como de toda a operacionalização da atividade, um pouco mais complexo. Agora eu vou mostrar como é que vocês usam o Canva para poder colocar essa atividade em prática. Só ressaltando que todo esse material que eu apresentei para vocês também foi criado com uma apresentação e com um template do Canva. Bom, gente, como é que vocês vão criar os mapas mentais com o Canva? Bom, aqui no buscar, vocês vão buscar por mapas mentais. É uma categoria nova, ela ainda não está listada no Criar um Design. Aí, eu consigo criar aqui, ó, criar um design de mapa mental em branco. Veja que ele vai trazer várias opções de design, né? E eu vou escolher com base na que melhor atende aos objetivos do que eu estou trabalhando com os meus estudantes. E aqui no caso, se eu já deleguei essa construção para os estudantes de forma colaborativa, basta que eles tenham a conta no Canva e eles podem escolher o modelo que eles considerarem mais interessante para a atividade que eles vão desenvolver. Vejam que esses modelos, em sua maioria, são gratuitos, então eles não precisam ter conta educacional para fazer essa construção de uma forma colaborativa. Então, digamos que eu queira este modelo aqui. E aí, eles vão começar a construir as ideias dentro do mapa mental. Para que eles possam construir de forma colaborativa, basta que eles cliquem em compartilhar e insiram o e-mail dos colegas que fazem parte do grupo junto com eles. E aí, eles vão criando, vão editando o mapa mental e depois eles podem baixar em PNG para te entregar ou em PDF, enfim, o formato você pode definir juntamente com eles. Então, são muitos os modelos de mapas mentais e seguindo aquelas dicas, né, e aqueles 3 modelos de aplicação, você pode deixar suas aulas ainda mais criativas e uma aprendizagem ainda mais significativa. Espero que vocês tenham gostado.